Seja muito bem-vindo ao canal Gigante da Colina em Foco, o espaço criado especialmente para o torcedor vascaíno que viveu os tempos inesquecíveis de Roberto Dinamite, Edmundo Animal e Juninho Pernambucano, craques que marcaram para sempre a história do nosso clube. Aqui tratamos cada notícia com seriedade, paixão e, acima de tudo, respeito pela tradição do Vasco da Gama. Hoje, infelizmente, não falaremos de uma chegada ou de uma vitória épica, mas sim de uma saída que mexe com os bastidores de São Januário. O jovem volante Barros, uma promessa que vinha ganhando espaço no elenco cruzmaltino, está muito próximo de se transferir para o Metalista, da Ucrânia. Uma negociação que já está praticamente selada e que gera sentimentos distintos na torcida vascaína. Antes de seguirmos com todos os detalhes dessa transação e das consequências que ela pode trazer ao nosso elenco, eu já convido você a se inscrever aqui no canal Gigante da Colina em Foco, deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho e comentar. Você acha que o Vasco deveria apostar mais em seus jovens talentos ou negociar quando surge uma boa proposta internacional? A base sempre foi um patrimônio do Vasco da Gama. Foi dela que surgiram nomes eternizados na memória do torcedor, como Romário, Felipe Coutinho e tantos outros. E, mais uma vez, vemos um jovem da casa alçar novos voos. O volante Barros, formado em São Januário, está deixando o clube para defender o Metalista 1925, equipe ucraniana que busca se reestruturar e ganhar competitividade no cenário europeu. Fontes internas confirmam que a proposta do Metalista agradou tanto ao jogador quanto à diretoria. O contrato deve ser fechado por 3 temporadas, com o Vasco garantindo uma quantia financeira imediata e mantendo parte dos direitos econômicos do atleta, algo fundamental em caso de uma futura revenda para mercados mais fortes, como Alemanha, Inglaterra ou Itália. Barros, que vinha sendo utilizado em partidas do Campeonato Brasileiro e também em jogos de menor expressão, foi visto como um talento promissor por observadores internacionais. Sua energia em campo, capacidade de marcação e disposição tática chamaram a atenção de empresários e dirigentes. Mesmo sem ser titular absoluto, o jovem deixou boas impressões em momentos decisivos, especialmente pela entrega e disciplina. A transferência, no entanto, não ocorre sem críticas. Alguns membros da comissão técnica acreditam que Barros poderia ser lapidado para se tornar um volante fundamental no futuro do Vasco, substituindo atletas mais experientes e trazendo equilíbrio ao setor. Outros, porém, avaliam que a oportunidade de venda em um momento de instabilidade financeira é algo que o clube não poderia ignorar. O Metalista, por sua vez, vê em Barros um investimento de médio prazo. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo futebol ucraniano em função da situação política e social do país, o clube aposta na chegada de jovens estrangeiros para manter a competitividade e preparar sua equipe para uma eventual retomada do calendário internacional. O próprio jogador já se manifestou em conversas privadas, revelando estar animado com o desafio. Barros enxerga a Europa como um sonho antigo e acredita que a transferência poderá abrir portas para ligas mais competitivas no futuro. Nos corredores de São Januário, a notícia trouxe também um tom de nostalgia. Torcedores mais antigos lembram que, ao longo da história, o Vasco perdeu precocemente diversos talentos para o futebol internacional. Casos como o de Coutinho e Alan mostram que o clube tem sido, ao longo das décadas, um celeiro de exportação de jovens promissores. A oficialização deve ocorrer nos próximos dias, após exames médicos e assinatura de contrato. Caso tudo seja confirmado, Barros se despede do Vasco com a expectativa de um dia retornar, mais maduro, para vestir novamente a camisa cruz-maltina. E você, vascaíno, o que você achou dessa notícia? Como essa situação pode afetar tecnicamente o Vasco da Gama? Aqui no Gigante da Colina em Foco, queremos saber sua opinião sincera. Comente aqui embaixo o que você acha dessa situação e como isso pode impactar o time como um todo. Aproveita e fortalece o canal com sua inscrição, deixa o like no vídeo e compartilha com os amigos vascaínos. Informação e debate com seriedade, você encontra aqui. A saída de Barros é mais do que apenas a perda de um jogador. Ela simboliza o eterno dilema que o Vasco e outros clubes formadores enfrentam: vender jovens promissores para garantir o equilíbrio financeiro ou mantê-los para que amadureçam e deem retorno técnico dentro de campo. Do ponto de vista técnico, o Vasco perde um atleta versátil no meio-campo.
Barros demonstrava potencial para ocupar a função de primeiro volante, com um bom poder de marcação e presença física. Embora não fosse titular absoluto, sua saída reduz as opções do técnico e aumenta a necessidade de reforços ou da utilização de outros jovens da base. Sob a ótica financeira, a negociação traz um fôlego imediato. O Vasco segue em processo de reconstrução, e a entrada de recursos vindos da venda ajuda no pagamento de dívidas e na manutenção do elenco. Além disso, o clube garante uma porcentagem dos direitos do atleta, o que pode render cifras ainda maiores no futuro. No aspecto emocional, a saída divide a torcida. Muitos lamentam ver mais uma joia da base sair antes de se consolidar no time principal, algo que já virou uma espécie de rotina dolorosa para o vascaíno. Por outro lado, há quem reconheça que, em tempos difíceis, negociar bem pode ser a única saída para manter o clube vivo e competitivo. Do ponto de vista histórico, a situação remete a inúmeros casos do passado em que talentos do Vasco brilharam longe de São Januário. Para os torcedores mais antigos, é inevitável lembrar de Romário indo para o PSV, de Alan para o Udinese, de Coutinho para a Inter de Milão. A história se repete, mas sempre traz a mesma pergunta: o Vasco está se desfazendo cedo demais de suas promessas? No planejamento de elenco, a diretoria terá de agir. A saída de Barros abre espaço para novos nomes da base, mas também cria a necessidade de trazer jogadores experientes para dar sustentação ao meio-campo. A depender do rendimento da equipe nos próximos jogos, essa ausência poderá ser muito sentida. Por fim, a negociação mostra que o Vasco ainda tem credibilidade no cenário internacional como clube formador. A venda de Barros pode ser lida como uma prova de que São Januário continua sendo um terreno fértil para revelar atletas capazes de atrair interesse de clubes estrangeiros, mesmo em meio às dificuldades enfrentadas nos últimos anos. Em resumo, a saída de Barros é um episódio que mistura tristeza, pragmatismo e esperança. Tristeza pela despedida de mais uma promessa, pragmatismo pelo recurso financeiro necessário e esperança de que outros jovens surgirão, mantendo viva a chama da base Cruz Maltina que tantas alegrias já proporcionou ao torcedor. Essa foi mais uma cobertura completa do Gigante da Colina em Foco, trazendo todos os bastidores das notícias mais quentes e suas consequências para o nosso Vascão. Se você chegou até aqui, fortaleça o canal com seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos vascaínos. Sua participação é essencial para mantermos nossa comunidade forte e bem informada. Nos vemos no próximo vídeo com mais notícias quentes, sempre com respeito à história e à paixão do torcedor do Gigante. Aqui é Vascão, com informação séria e conteúdo de verdade.